Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Aqui é um lugar para a gente trocar ideias e experiências. E hoje o assunto é um pouco mais em tom de alerta para você que acompanha o conteúdo ou para algum amigo seu que não acompanha o conteúdo, mas que vai se enquadrar na nossa conversa de hoje. Resolvi fazer esse BPMcast aqui para fazer um alerta, porque eu vi uma matéria no neofeed.com.br, é um site muito bacana, que traz muita coisa de empreendedorismo. Vou deixar o endereço do site aqui, né? E aconselho que vocês visitem também. Só que essa notícia tinha o título assim: na festa dos investidores amadores, um deles teve um fim trágico. E aí cita, né, que a corretora Robinhood nos Estados Unidos. Então fala que corretoras online como a Robinhood tem atraído milhões de investidores aos seus aplicativos, né? Mas que a inexperiência dos novos usuários pode levar a grandes perdas e a finais trágicos, como foi o do americano Alex Kearns, que se suicidou depois de achar que tinha perdido $750 mil em um investimento. E aí, como eu converso muito com vocês, recebo muito direct lá no Instagram, né, e às vezes e-mails, eu recebo de vez em quando algumas perguntas, né, de pessoas que querem começar a investir, mas que querem fazer day trade, perguntam como pode fazer para duplicar o dinheiro, fala que quer operar opções no exterior, mas isso daí é um pouco preocupante, tá? E aí essa matéria aqui do Neofeed ainda fala que essa nova onda da gamificação dos investimentos, né, porque a gente trata tudo por aplicativos e aí parece até um jogo, né? Muita gente esquece os riscos que envolve aí essas transações pelos aplicativos. E essas inexperiências podem custar caro demais, né? Chegando a custar a vida de alguém. Enquanto a gente não vê do nosso lado ou alguém que passou por um problema desse, a gente acaba não acreditando. Isso acontece até durante a pandemia, né? Muitas pessoas negligenciam aí as medidas sanitárias, não lockdown, não defendo o lockdown, mas utilizar máscara, álcool em gel, sair se precisar, não fazer aglomeração, porque acha que o vírus não vai matar. No entanto, aquele que já teve alguém próximo a você que morreu de coronavírus, alguma coisa ficou ruim por causa disso, ou que até mesmo pegou, né? Aí essa pessoa passa a ser mais cautelosa. Isso acontece também com os investimentos, né? Então as pessoas veem muito na televisão, no YouTube, né? Ganhe 15% ao mês, ganhe 3% ao dia, fique rico operando opções, né? Negocie contratos futuros, mini índice, mini dólar, alavancado. Se você não domina esse tipo de conteúdo, não faça. Não existe essa mágica de ganhar dinheiro. Investir requer tempo, requer estudo, né? Requer dedicação. Então, não há essa mágica, essa regra, essa receita do bolo que eu vou simplesmente seguir aquele cara que falou que ganhou 300 mil operando opções e vou fazer a mesma coisa e aí eu vou ganhar. Não é assim que funciona, tá? Então, na matéria aqui também fala, né, que assim como milhões de americanos, Kearns passou a brincar, entre aspas, no aplicativo Robinhood. E isso daqui me lembrou um amigo que esses dias, não tem muito tempo, tem umas 2 ou 3 semanas, me perguntou qual corretor eu estava utilizando, né? Qual corretor eu estava utilizando, porque ele queria brincar na bolsa. Ele falou que tinha 30 mil e que queria brincar na bolsa até dezembro. Aí eu falei para ele, olha, na bolsa não se brinca. Se brinca com outras coisas, né? Até no cassino você separa uma quantia, vai lá e brinca no cassino, né? Que você pode perder essa quantia aí também. Agora na bolsa não se brinca. Se você não acompanha, se você não conhece as corretoras, se você não conhece os fundamentos das ações, se você não conhece como tratar a questão dos impostos, não pega 30 mil para brincar não, porque não é uma brincadeira saudável, tá?
Então, muitas pessoas ainda têm esse conceito de que vai brincar na bolsa, vou jogar um pouquinho ali, tá? Então, não é ideal fazer isso daí, tá bom? E a Robinhood, né, segundo aqui a matéria, tem 13 milhões de usuários já, tá? Então, esse Kern, o Alex Kern, ele achou que tinha perdido $750 mil em um investimento. E aí ele deixou um bilhete para a família, dizendo, né, que não tinha ideia do que estava fazendo e que jamais pretendia aceitar um risco desse tamanho. Na verdade, o que aconteceu? Ele confundiu um prejuízo potencial, né, com o resultado do seu investimento total. Ele acreditou que tinha um prejuízo quase milionário, mas na verdade a sua conta tinha um saldo positivo de R$16 mil. O que acontece? Algumas contas, né, principalmente conta margem, tem lá o seu buying power, é o seu poder de compra. Então você pode, entre aspas, se alavancar com o que você tem. A corretora, as corretoras no Brasil, inclusive, tá? A margem operacional, você vai encontrar isso daí em algumas corretoras no Brasil como margem operacional. O que isso quer dizer? Você tem lá R$100 mil investido, né? E aí a corretora libera para você R$20 mil para você comprar, para dali a 3 dias você colocar esse dinheiro de volta, né, na data da liquidação, você colocar esse dinheiro lá de volta sem pagar juros nenhum. Então, por ser um bom investidor, né, nunca teve problema com a corretora, ela te oferece essa margem operacional. E esse daí é o buying power, é o seu poder de compra. Com o que você tem um poder de compra maior. E esse valor fica lá. No caso dele, né, mostrava aí um negative buying power. Então, mostrou que ele poderia, né, negativamente, ter aquele valor. E ele achou que aquele valor era o valor que ele tinha na conta. Então, isso aqui traz o quê? Vamos tomar cuidado, tá, com as corretoras que a gente utiliza. Existem várias corretoras por aí. Eu utilizo a Interactive Brokers porque eu invisto desde 2016 e aí não tinha essas outras no mercado, né? Tinha Drive Wealth, mas ela não me atendia porque eu queria investir nos ETFs na Irlanda, né? Mas tive que estudar bastante a Interactive Brokers, ler tudo em inglês, ver alguns vídeos, tirar dúvidas sobre essas frases, esses recursos que ela apresenta, né? E ainda tenho muitas dúvidas porque ela é muito grande, ela é gigante. Mas para as operações que eu executo, eu domino o que eu preciso. Se eu precisar de mais alguma coisa, eu vou ter que estudar muito mais antes de fazer. E eu trago sempre no canal do YouTube o vídeo falando aí dessas funcionalidades das corretoras que eu tenho estudado, né? Então vamos prestar atenção nessa questão aí de escolher a corretora. Se você não domina o idioma inglês, então procure uma corretora em português, tá? E aí eu sugiro a Avenue e eu falo já um pouquinho de corretoras aqui, tá bom? Então, a matéria aqui fala sobre isso, o fim trágico aqui, né, do rapaz que investia, mas achou que estava devendo $750 mil. Mesmo assim, pessoal, ficou devendo $750 mil não é motivo para se matar, né? Não existe motivo para se matar. E também traz o exemplo da locadora de veículo Hertz, né? Que ela teve aí um prejuízo e de repente as ações dela dispararam mais de 100%, insanidade do mercado. Então tem que tomar cuidado com o efeito manada, tem que tomar cuidado com as pessoas que ficam colocando vídeos que você vai ganhar dinheiro muito rápido e muito fácil no YouTube ou então em qualquer outro canal. Conheça a pessoa que você está seguindo, você sabe. Quem me segue não tem aí o meu rosto, mas eu vou aparecer já. Mas enfim, quem me segue há muito tempo conhece o meu conteúdo, sabe ali da constância dos meus posts, dos meus vídeos, dos meus podcasts, e já conhece o meu estilo de investimento. Então, mesmo que apareça alguém dizendo que tem a fórmula mágica que você vai ganhar 30% ao mês, primeiro passe um período conhecendo o perfil dessa pessoa, acompanhando, para depois assumir que realmente ela vai conseguir fazer você ganhar dinheiro, tá? Porque tem muito charlatanismo por aí. E também eles mostram aqui, ó, que só a Robinhood atraiu 3 milhões de novos usuários
no primeiro trimestre de 2020, né? A Charles Schwab também e a Interactive Brokers também tiveram aí 1,5 milhão de contas novas aí no primeiro trimestre do ano. Então, parece que os investimentos, tanto no exterior quanto no Brasil, eles têm sido mais difundidos aí, propagados agora, nesse momento, né? Pelo menos eu vejo uma propaganda muito maior agora dessa questão aí dos investimentos, né? Outra coisa a se considerar também é investimentos em Forex, opções, mini contratos de índice. Outro dia eu recebi um e-mail também de uma pessoa falando sobre o Forex. Quem não conhece o mercado de Forex não tem que operar lá. Quem não domina a análise gráfica, análise técnica, pelo menos em 70%, não tem que operar Forex. Quem não tem tempo para ficar sentado na tela do computador, acompanhando ali os movimentos a cada 15 minutos que seja, não tem que operar Forex, porque é um mercado muito arriscado. É um mercado de par de moedas, e nesse momento de pandemia, a gente vê que o câmbio entre todas as moedas tem oscilado muito, né? A gente vê aí que o dólar chegou a quase 6, depois caiu para 4 e pouco, agora subiu para 5,30 e pouco de novo, e esses movimentos eles são muito bruscos. Então, para você ganhar dinheiro com isso, é muito mais difícil do que perder. Então, provavelmente você vai perder com dinheiro com isso, tá? Então, não seja um aventureiro nesse tipo de investimento. Procure primeiro dominar alguma área para depois investir. E qual que é a área mais fácil de você fazer isso? É o investimento em ações, né? Um investimento, digamos, o buy and hold. Estudar os fundamentos das empresas, né? Esse é o mais básico dos investimentos. Então, existem muitas maneiras de investir. Muitas, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Pega uma delas, por exemplo, vou falar do Brasil primeiro, tá? O que eu aconselho no Brasil? Começa a estudar os fundos de investimento imobiliário. Por quê? Porque eles são mais simples de você entender a lógica do funcionamento. Então, quando você pega um único fundo para estudar, você vai ver que aquele fundo, geralmente um fundo de escritório, vamos dizer assim, né? Um fundo de tijolo, ou até mesmo de shopping, ele tem, vamos falar do de shopping, ele tem shoppings dentro dele, né? Ele tem partes do shopping, né? Frações de um shopping dentro dele. E aí, dentro de um shopping a gente tem várias lojas. Então essas lojas estão alugadas. Temos estacionamentos, e aí o estacionamento também é cobrado, gera uma receita. Então fica mais fácil você entender que você tem um fundo, esse fundo tem participação em 5 shoppings diferentes, aí cada shopping tem, sei lá, 350 lojas, isso gera X de receita, a despesa do shopping é Y, aí quando faz aquela matemática básica ali, você percebe que sobrou Z. Esse Z é o que vai ser distribuído pelos cotistas, tá bom? E aí se uma loja fecha num shopping, outra loja fecha no outro shopping, isso vai impactar um pouco no aluguel mensal ali que você vai receber, porque é um imóvel. É como se você tivesse 5 apartamentos alugados. Você tem 5 apartamentos alugados, então você recebe 100% de receita. Aí um inquilino devolve um apartamento, você, já perdeu 20% da sua receita no mês. Aí você fica tentando alugar esse apartamento de novo, quando você consegue, a sua receita sobe de novo. Tá? Então, é mais fácil entender a renda variável nessa dinâmica dos fundos de investimento imobiliários. Depois que você dominar, entender, né, como é que é o fluxo de caixa, entender como é que é a regulação, naturalmente você parte para as ações. Porque nas ações é do mesmo jeito, você vai olhar as ações, só que qual é a diferença das ações? Geralmente as empresas elas produzem algo, né? E aí essa expectativa de produzir algo, de vender o produto, de vender o serviço, é que vai gerar o lucro. Diferente do fundo de investimento imobiliário, em que você já tem o produto, que é o imóvel, né? E que vai gerar renda para você se tiver alugado ou não. A empresa ela vai gerar o valor ainda. Então vamos supor, eu gosto muito de dar o exemplo da Apple porque é um exemplo que todo o mundo conhece, né? Então a Apple ela tem um valor. Só que a próxima receita dela a gente não sabe como vai ser,
porque a gente não sabe como vai ser a venda dos iPhones, dos MacBook, iPad, iWatch, né? E dos serviços dela. Então, por exemplo, estamos agora na pandemia, né? Se diminuírem as vendas totais, o preço dela vai desabar. O lucro dela no trimestre vai desabar. Então, entram outras métricas na análise das ações. Então, vai entrar no mundo dos investimentos? Começa no Brasil com fundo de investimento imobiliário, você vai entender um pouco de ações. As ações no exterior não muda a sistemática das ações do Brasil, tá? O que vai mudar são coisas muito pequenas que você já vai dominar porque você já conhece como que funciona aqui no Brasil, tá bom? Então, não seja um aventureiro. Procure começar a investir naquilo que você já estudou um pouco, né, e você domina. Nesse mesmo exemplo aí do Alex que se suicidou, né, por conta disso daí, a gente já teve outras histórias nos Estados Unidos, principalmente nessa questão aí de não saber o que está fazendo. Tivemos aí há pouco tempo o preço negativo aí, né, do dólar futuro, do óleo, né, que muita gente investiu no uso, né, até ETF uso, e acabou que ficou negativo aí o futuro, né, que a pessoa comprou os contratos futuro e ele ficou negativo. E teve gente inédito na história, eu pelo menos nunca tinha visto isso, nunca tinha lido que isso poderia acontecer, mas aconteceu. Então teve gente que ficava naquela estratégia de ficar comprando contrato futuro, né, e aí comprou o contrato futuro a 5 centavos, mas de repente o contrato ficou negativo em 3 dólares. E aí é como se você tivesse que pagar para entregar o produto que você tem, né? E aí isso deu um problema aí também, né, entre as corretoras. Teve um investidor que comprou um número X de contrato futuro, que quando esse contrato futuro ficou negativo, ele estava devendo 9 milhões lá na Interactive Brokers. Então, eu nem sei como é que ficou esse caso depois, porque foi um caso que a própria Interactive Brokers deveria ter um mecanismo de avisar ele ou de estopar ele, né? Eu acho que foi uma novidade para todo mundo, mas é mais para mostrar para vocês que mesmo lá fora tem muito aventureiro. Então toma cuidado com isso, não seja um aventureiro, acompanhe o conteúdo, tá? E na hora de investir, preste atenção à corretora que você vai usar. Então, falando só um pouquinho sobre corretoras, né? Eu utilizo a Interactive Brokers porque foi a primeira que eu utilizei. Depois a TD Ameritrade veio com a corretagem zero, mas ela foi comprada pela Charles Schwab. Com isso, eu pesquisei bastante, então a TD Ameritrade eu já acompanhava, mas ela tinha uma corretagem de 6 dólares e 95 centavos. Então era uma corretagem cara, né? Enquanto a Interactive Broker cobrava apenas 1 dólar. Mas ela é uma corretora muito sólida, muito tempo no mercado, já tem muitos clientes e foi comprada pela Charles Schwab. Vamos fazer um paralelo bem fajuto com o Brasil. É como a Clear e a XP. A Clear era uma corretora, a XP foi lá e comprou. Então você tem uma corretora maior e uma corretora um pouco menor. Mas não quer dizer que a corretora menor seja uma corretora que vai quebrar ou uma corretora ruim, né? Apesar que meu exemplo não ficou muito bom porque a Clear, né, eu não tenho conta nela, mas o que eu vejo de meme aí, de piada da Clear, que quando você quer operar você não consegue, não tá no gibi. Não é o caso da TD Ameritrade, tá? Uma corretora muito grande, muito boa, com muita informação e uma área educacional ótima lá dentro. No entanto, ela é 100% inglês. Ela é 100% inglês, então você tem que dominar o idioma para poder investir nela com segurança. E a questão da corretagem zero, eles colocaram corretagem zero para Stocks, REITs e ETF. Então, se você vai operar contrato futuro, tem lá uma taxa do contrato futuro. Eu descobri por meio de vocês aí, dos seguidores, que quando teve um grupamento do ETF uso, né? Logo depois daquela euforia, todo mundo comprando o ETF uso, porque ia bombar, né? Aquela cartada de mestre que o pessoal pensa que vai conseguir dar quando tem uma distorção no mercado. Então, às vezes a gente acerta, mas não pode entrar com muito, tá, pessoal? Isso aí é muito arriscado. E aí o que aconteceu? Caiu demais, o preço ficou pequenininho e eles fizeram um grupamento. Acho que foi 8-1, né? Pegaram 8 ações e transformaram em uma só. Só que a TD Ameritrade, ela cobrou em torno de 38 dólares pelo serviço do grupamento de ações.
quando eu vejo esse tipo de cobrança, ao mesmo tempo que eu fico, digamos assim, triste por ter uma cobrança tão alta num serviço, eu fico tranquilo por saber que eu consigo ver onde que a corretora está tirando o dinheiro da corretagem zero que ela está te oferecendo. Porque nada é de graça. Tem funcionários, tem os sistemas funcionando, tem a energia, tem um monte de coisa que funciona, tem os impostos. Então, assim, de graça não é. Tá? Algumas empresas, não só corretores, né? Algumas empresas ela têm um valor X dos investidores para poder se projetar. E aí elas dão cashback, fazem algumas coisas nesse sentido. Mas é limitado porque quando acaba aquele dinheiro que é para atrair os clientes, falando da parte do empreendedorismo, né? Ela segue o seu rumo nas suas finanças, nas suas contas, sem atrapalhar a receita. Então, por exemplo, o AME Digital das Lojas Americanas, o aplicativo, teve uma época que liberou para pagar a conta, dava cashback adoidado, enfim, tinha um monte de coisa assim, boa, né, para utilizar o aplicativo. E depois de um tempo eles tiraram tudo isso. Qual foi o interesse deles? Atrair clientes para o aplicativo. Tá? Então eles, entre aspas, pagaram para que as pessoas passassem a utilizar o aplicativo deles. Isso acontece em todos os lugares, inclusive nas corretoras, tá bom? Mas tomem cuidado, porque esse tipo de situação pode te levar a uma corretora que ainda não seja sólida, tá bom? Então, a TD Ameritrade é muito boa, a Interactive Brokers também, a Drive Wealth era uma corretora boa. Na verdade, ela deixou de atender o varejo, né, para virar só a clearing, para oferecer os sistemas dela para as corretoras, né, assim como a Avenue utiliza e outras corretoras aí também utilizam, né, e também tem a própria Avenue. Então, se você vai iniciar os investimentos no exterior, eu sugiro que você inicie pela Avenue, tá? Por quê? Totalmente em português, criada por brasileiros, atendendo às necessidades do brasileiro, tá bom? Dá um suporte bom aí na hora de declarar o imposto de renda, que é uma coisa que é um trabalho a mais. Cobra uma corretagem muito pequena, $1 até $100, depois acho que $1,8, né? $1,80 até $250. Enfim, eu considero que é um valor baixo, tá? Para você conseguir entender exatamente o que você está fazendo, para você ter um suporte completamente em português. Então, se você não domina o idioma em inglês, não vá para a corretora que, se você precisar de um suporte, vai ser em inglês. Vá para uma corretora em que se você precisar do suporte, o idioma é o português do Brasil, né? Nem português de Portugal, né? E tem também a corretora Passfolio, tá? Que eu evito falar dela porque ela ainda está com uma stop order da CVM, ela ainda não resolveu isso. Eu só fiz um vídeo dela, tá? Lá no YouTube. Eu só fiz um vídeo dela porque muitas pessoas pediram para eu dar minha avaliação da corretora. E apesar de ter explicado bem direitinho, detalhado, com os documentos do porquê que a Passfolio não é indicada por mim, né? Muitas pessoas não gostaram do vídeo que eu fiz e argumentaram lá que ela é boa porque ela tem corretagem zero. Não é por isso que ela é boa. Ela é boa porque ela te dá uma ação. Se você transferir $100, $200, $500, ela te dá uma ação. Ela é boa porque se você indicar um amigo, você ganha $5. Pessoal, temos que tomar cuidado com esse tipo de promoção, tá? Entre aspas. Porque ela não é boa porque ela está te dando $5. Ela é boa porque ela tem que ser boa pelos serviços que ela presta, pela solidez que ela tem. Tá bom? Porque senão você vai entrar com seu dinheiro em algum lugar, e não só a Passfolio, qualquer lugar, qualquer coisa que leve o seu dinheiro, né? Você vai acabar entrando numa furada. Tá bom? Então, quem quiser utilizar a Passfolio, fique à vontade para utilizar, tá? Mas na minha avaliação, enquanto ela tiver com uma stop order da CVM, eu não indico e eu não comento muito sobre ela, tá? A Avenue já teve essa stop order, a Avenue começou em 2018, a CVM veio com a stop order, a Avenue correu atrás, fez a parceria que a CVM exige e agora ela está
plenamente aí podendo captar os clientes no Brasil porque ela cumpriu as exigências da CVM. A Passfolio ainda não. E como a Avenue passou por isso, a Passfolio já tem as lessons learned, né? Já tem as lições aprendidas. Já pode pegar o que a Avenue fez e já aplica para poder ficar tranquilo no mercado. Tá? Então, meu único adendo, minha única ressalva à Passfolio é isso. Como já sabe como resolver esse problema da stop order, por que não resolve logo para poder ficar tranquilo, para poder ser uma concorrente à altura da Avenue ou de qualquer outra corretora, né? Então, eu sinceramente espero que eles resolvam essa questão aí para poder ser um concorrente ali que a gente tenha confiança, tá? Então, de qualquer maneira, uma corretora em português, tá legal? Então, prestem bastante atenção nisso daí, tá? Não entrem onde você não sabe como sair, não entrem onde vocês não dominam, não entrem com muito dinheiro, tá? Não se desesperem se vocês acharem que estão fazendo algo de errado, peça ajuda. Tem vários canais aí que falam sobre investimentos no Brasil e no exterior. Acompanhe esses canais, conheça quem é a pessoa que está falando, tá bom? Tome muito cuidado com o que você está consumindo aí e já agindo na sequência, tá legal? Tivemos então aí essa tragédia desse rapaz aí que se suicidou porque estava achando que devia $750 mil, e eu sempre trago para vocês aqui o otimismo no mercado que eu tenho, né? Porque a gente olha a empresa, estuda a empresa e projeta a empresa, né? E eu sou otimista, muito otimista com os investimentos tanto no Brasil quanto no exterior. De igual maneira, eu trago aqui certas preocupações para que a gente não caia em armadilhas. Certo, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje aqui. Se tiverem alguma coisa para trocar aí de ideias e experiências, deixem nos comentários de qualquer rede social aí, que o bate-papo aí, a troca de ideias é sempre engrandecedor. Lembrando aqui que para os membros do canal do YouTube, agora eu criei o canal do Telegram, então todos os membros do canal do YouTube podem fazer parte do canal do Telegram, e lá está aberto para a gente conversar, falar ali um pouco dos balanços das empresas, o que acha, trocar ideias e experiências lá no canal do Telegram. Então, se você quiser fazer parte, é só clicar no YouTube lá na área de membros, se afiliar e depois me manda um e-mail que aí eu vou adicionar o seu telefone lá. Se você não quiser fazer parte da área de membros, fique então aqui acompanhando o conteúdo gratuito que eu entrego a todos vocês aqui semanalmente. Certo, pessoal? Então, forte abraço a todos e até o próximo BPM Cast.